Meus amigos, meus irmãos, ouvintes, eu trago para vocês aqui do livro Filosofia Cósmica do Evangelho, do professor Huberto Roden, a partir da página 194, que tem o subtítulo Ninguém põe remendo novo em roupa velha. Prossegue o autor. O calendário da sinagoga de Israel marcava dia de jejum, e todos obedeciam a essa injunção externa e jejuavam. Todos, menos Jesus e seus discípulos. Foi um escândalo. O profeta de Nazaré, que se dizia o Cristo, o Filho de Deus, desprezava as leis da igreja do seu povo e, como agravante, induzia os seus discípulos ao mesmo pecado. Resolveram os escandalizados mandar uma deputação à presença do Nazareno para lhe exigir uma satisfação. Cautelosamente, dirigiram a pergunta aos discípulos dele. Aspas. Por que é que vós e vosso mestre não jejuais? Fechar aspas. Jesus, entreouvindo a objurgatória, respondeu-lhes. Aspas. Será que podem jejuar os convidados às núpcias enquanto está com eles o esposo? Mas lá virão tempos em que o esposo lhes será tirado, e nesse tempo também eles hão de jejuar. Fechar aspas, ponto. Quem é esse esposo? Quem são esses convidados? Que núpcias são essas? Não condena Jesus a praxe antiquíssima e salutar de jejuar para fins espirituais. Pelo contrário, afirma que também os seus discípulos jejuarão. O que o mestre rejeita é o mecanismo do jejum, como era praticado por seus adversários. Isto de jejuar automaticamente, porque está marcado no calendário eclesiástico, não é do espírito do Nazareno. Não é do espírito do Nazareno. Tudo o que ele faz é por um impulso interno e não por compulsão externa. A lei não é para ele uma norma de fora, mas sim uma necessidade de dentro. Ele vive inteiramente na atmosfera da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Também os discípulos jejuarão. Quando? Quando lhes for tirado o esposo, isto é, quando eles se sentirem em si desolação e aridez espiritual, oriundo da falta da consciência da presença de Deus. Quando a alma se sentir como que cercada de trevas noturnas, sem suavidade, sem o conforto da serena certeza da presença de Deus, então fará o discípulo do Cristo todo o possível para reaver a consciência da presença do Divino Esposo. Jejuará e orará até que volte o esposo e lhe dê novamente a certeza da sua presença. Jejum e oração são, entre todos os povos, considerados meios de purificação moral e espiritualização. Hoje, muitos abandonaram a prática do jejum, porque não lhe conhecem o sentido. Outros praticam-no com o fim de mortificar a carne e fazer penitência por seus pecados. Entretanto, o verdadeiro jejum é metafísico, como expusemos em outro capítulo deste livro. Jesus sabia que o jejum unido à oração é um meio poderoso para intensificar a consciência espiritual, contanto que seja feito por um impulso interno e não simplesmente por uma imposição externa. Depois disto, para melhor clarificar o seu pensamento, recorre Jesus às duas comparações cuja simplicidade rivaliza com a sua grandeza.
Uma dessas comparações foi ele buscar na cestinha de costuras de sua mãe, a outra no bazar de algum negociante de vinhos. Aspas. Ninguém põe remendo novo de pano cru em roupa velha, porque, do contrário, o remendo de pano cru, encolhendo-se, arranca a parte da roupa e fica pior o rasgão. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque, do contrário, o vinho novo rompe os odres, vaza o vinho e perdem-se os odres. Não, vinho novo se deita em odres novos, e assim ambos se conservam. Fechar aspas, ponto. Que é esse remendo novo e esse vinho novo? Que é essa roupa velha e esses odres velhos? O Evangelho de Jesus Cristo é algo tão novo e inédito que não é possível cozê-lo na roupa velha ou deitá-la nos odres gastos das usanças rituais da sinagoga de Israel. No caso presente, o jejum obrigatório a que os chefes eclesiásticos queriam compelir os discípulos dele. O verdadeiro cristianismo do Cristo não é algum conserto precário, alguma remendação deste ou daquele rasgão na roupa poída do ritualismo tradicional, mas é uma veste nupcial inteiriça e totalmente nova. Não é uma rotineira continuação de coisas velhas, mas o início de um mundo novo, de um universo original e inédito, aljofrado ainda do orvalho virgem da alvorada cósmica. Queriam os chefes da sinagoga que Jesus acrescentasse mais algum retalho à velha coxa de retalhos que era, nesse tempo, a igreja de Israel, tão vazia de espírito divino e tão repleta de preceitos humanos. A sinagoga de Israel era a religião do tu deves, do tu não deves, ao passo que a mensagem do Cristo é a religião do eu quero. Os 10 mandamentos de Moisés se resumem na ideia de um dever compulsório, ou antes de um não dever. Não deves matar, não deves adulterar, não deves mentir. O jovem rico pergunta a Jesus: que devo fazer? E o mestre responde: se queres ser, quem cumpre o seu maldito dever é um bom escravo. Quem realiza o seu bendito querer é um homem livre. Após o caso do tu deves, desponta a alvorada do eu quero. Enquanto o homem profano marca passos no plano horizontal do seu dever compulsório, nada sabe ele da, aspas, gloriosa liberdade dos filhos de Deus, fechar aspas, que começa com a vertical do iniciado no querer espontâneo. O ego humano só conhece o dever, o eu divino se guia pelo querer. Um abraço a todos.